Olá, eu sou Silvia Carreira, a psicóloga do Gabinete Orienta-te. Estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude de Odivelas, hoje com o tema Inteligência Emocional. Para tal, contamos aqui com a presença do Dr. Bernardo Peixoto, terapeuta ocupacional do Hospital Beatriz Ângelo. Obrigada, Bernardo, por teres aceito o nosso convite. E obrigado pelo convite. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Para começar, gostaríamos que nos apresentasses e que te falasses aqui um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso. Então, como já disse, o meu nome é Bernardo Peixoto. Eu licenciei-me em terapia ocupacional na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, em 2019, não assim há tanto tempo. E desde então já passei por alguns sítios a nível profissional. Eu comecei numa ERP, num lar de idosos, e depois fui passando desde apartamentos de autonomização, um fórum socioocupacional até mesmo aqui em Odivelas, até chegar ao Beatriz Ângelo, onde estou hoje. E o meu percurso foi sempre assim, mais dentro da psiquiatria, da saúde mental, que foi assim uma paixão que eu descobri na faculdade, até um bocadinho mais tarde, e fui-me especializando sempre nessa área, na reabilitação psicossocial, também até na inteligência emocional, e recentemente iniciei também a minha formação em terapia familiar sistémica, portanto também é assim um novo mundo que estou a descobrir agora. Muito bem, e que grande percurso para um jovem, não é? Bernardo, então, de que modo é que nós podemos aqui esclarecer aqui os jovens que nos estão a ver ou a ouvir, o que é isto da inteligência emocional? Em geral, a inteligência emocional passa, acima de tudo, por conseguir reconhecer as emoções, entendê-las e geri-las. Acima de tudo, eu diria que assenta mais nestes 3 pilares. Portanto, perceber o que é que estou a sentir, entender melhor de onde é que isto vem, porque é que possa estar a sentir isto, e depois gerir tudo o que as emoções também nos trazem. Exatamente, tocaste aí num ponto-chave que é a gestão, não é? Às vezes até os jovens ou de uma maneira geral, as pessoas às vezes até identificam, não é? Sim. Mas depois não sabem o que fazer com elas. E as nossas emoções e também no outro, não é? Também saber ler aqui as emoções no outro, não Exatamente, é? a questão da empatia. Exatamente, às vezes também se calhar refletir aqui um bocadinho de porque é que o outro estará a dar aqueles sinais, não é? Daquela emoção, o que é que se passará ali. Exatamente, muito bem. Ao nível das competências que poderão estar aqui envolvidas, se calhar podemos falar aqui um bocadinho a nível do que é, não é? O que é necessário? Que competências é que são necessárias aqui para nós desenvolvermos ou trabalharmos aqui a nossa inteligência emocional? Porque ela é trabalhável, não é? Sim, sem dúvida. Nós, na realidade, podemos, com as nossas experiências, ir desenvolvendo aqui algumas competências, outras, se calhar, até podem ser trabalhadas de uma forma um bocadinho mais consciente, não é? Certíssimo. Aqui, se calhar, falaria aqui um bocadinho neste autoconhecimento, não é? Como é que eu sou, dúvida, como é que eu lido aqui perante aqui as situações. Estas questões aqui, lá está, da autorregulação, como é que estratégias é que funcionam comigo, como é que eu me posso controlar e regular a nível emocional, a empatia, tal como tu falaste, não é? E as questões também das competências sociais, não é? A comunicação e tudo mais. Não sei se aqui acrescentarias aqui mais alguma coisa. Acho que resumiu bastante bem, realmente vem muito do autoconhecimento, também consegui já identificar as situações e o que é que muitas vezes as emoções que elas me provocam. Há sempre cenários que nos deixam mais ansiosos, com mais medo ou mais irritados, e acabamos por vamos tendo alguns padrões, alguns mais saudáveis, outros nem tanto, não só de forma como nos sentimos nas situações, mas também depois as estratégias que vamos usando para gerir. Então muitas vezes criamos aqui alguns padrões e também estar consciente deles já é uma boa forma de nos conseguirmos preparar de uma forma um bocadinho diferente. É verdade, isso é muito importante, o que tu referiste, é termos mesmo consciência daquelas situações que podem eventualmente despoltar, não é? Ou na realidade
temos aquele limiar de sensibilidade ali um bocadinho mais apurado em determinadas circunstâncias, não é? E então eu posso antecipar e pensar, olha, já sei que perante esta situação, por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar até a nível de conflitos interpessoais, já sei que se alguém gritar comigo, eu sei que vou perder as estribeiras. Então, se vou ter aqui uma conversa com alguém que eu sei que é uma pessoa que se calhar eleva facilmente o tom de voz, já vou aqui antecipar e ver, não é? Muito bem, muito interessante essa questão. Olha, e depois, entretanto, fala-se muito também daqui destas inteligência emocional e soft skills, não é? O que é que serão aqui estas soft skills? Como é que nós podemos aqui esclarecer aqui os jovens aqui sobre isto? A questão das soft skills e também das hard skills, de certa forma, é aqui uma classificação em que podemos dividir as competências em dois grupos, sendo que as chamadas hard skills têm mais a ver com competências mais específicas que podemos utilizar também em contextos mais específicos, como por exemplo saber falar uma língua, tocar um instrumento, ter aqui componente mais artística, por exemplo, e essas são mais específicas, mais utilizadas normalmente no contexto de trabalho, por exemplo. As soft skills são um bocadinho mais gerais, e portanto também mais versáteis, porque acabamos por utilizá-las em quase todos os contextos da vida. E as soft skills, uma delas é a inteligência emocional, mas também a organização, a gestão do tempo, das relações interpessoais, o trabalho em equipa, a resolução de problemas. E portanto as soft skills acabam por ser mais necessárias, às vezes não tão fáceis de trabalhar, não é? Porque aprender um instrumento, aprender uma língua, há formas específicas de o fazer. Estas também, por serem um pouco mais complexas e às vezes um bocadinho mais subtis, podem ser um bocadinho mais difíceis de trabalhar, mas são igualmente ou até mais importantes do que as hard skills. É verdade. E sendo até mais subtis, e são muitas das vezes pouco trazidas à consciência de uma forma formal, enquanto, por exemplo, as hard skills nós aprendemos na escola, não é? Aprendemos na faculdade, não é? O saber utilizar até, sei lá, um computador, coisas até mais básicas, são muitas das vezes competências que nos são ensinadas de uma forma formal, enquanto estas competências mais soft, não é? Isso muitas das vezes não acontece, não é? E daí que haja aqui, lá está, esta dificuldade, ou às vezes alguma dificuldade em conseguirmos aqui desenvolver estas competências, e muitas das vezes vemos até adultos, não é? Com a dificuldade aqui nestas áreas. Aqui eu salientaria que poderia ser aqui importante para os jovens trabalharem aqui nesta consciência da identificação das suas próprias emoções e no outro e refletir sobre as mesmas. Também é importante nós termos aqui alguma consciência social a nível dos relacionamentos interpessoais e juntando com aquilo que tinhas falado há pouco. O que é que eu acho que aqui também é importante é nós também refletirmos que, e é o que os estudos também nos indicam, que quanto maior aquele conceito de inteligência emocional, de quociente emocional, não é? Como foi também avançado por alguns autores, o que se verifica é que quanto maior essas competências, maior o sucesso, inclusivamente académico. Portanto, nós sabemos que é importante trabalhar isto, não é? Se não nos é ensinado formalmente, o que é que nós podemos fazer? Podemos nós próprios irmos à procura e desenvolver estas competências, não é? Olha, então e a nível aqui destas estratégias que são utilizadas aqui pelos jovens para lidar assim com emoções mais intensas, a raiva, a ansiedade, às vezes até a frustração, não é? Lidar aqui com o fracasso, com o insucesso. O
que é que, na tua opinião, o que é que tu achas que eles poderão aqui pôr em prática para terem sucesso aqui nesta área? Acho que pode-se abordar de várias formas, também depende um bocadinho de qual é a emoção, da situação em si. Acho que em geral, indo um bocadinho mais atrás, passa por aquilo que falámos de reconhecer, de identificar, de entender. Isso já vai ajudar depois na fase da gestão. Em geral, acho que é sempre importante falarmos com alguém sobre o que estamos a sentir. E aqui podemos recorrer a várias pessoas. Também, novamente, depende um bocadinho da situação. Por norma, as nossas redes de amizades são pessoas que estão em fases da vida semelhantes à nossa, seja em criança, em jovem adulto. Por norma, as nossas redes estão a passar pelas mesmas fases, pelas mesmas dificuldades, e às vezes, ao conversar, até pode não se arranjar propriamente uma solução, mas só perceber que é normal estar a sentir aquilo, que outras pessoas também passam por aquilo, só isso às vezes já é tranquilizador. Porque às vezes, especialmente na fase ali da adolescência, vivemos um bocadinho de forma um bocadinho autocentrada, no sentido em que já estamos a gerir tanta coisa nossa, tanta coisa nova, tanto desafio, que às vezes não percebemos que outras pessoas, às vezes até muito próximas de nós, estão a passar por coisas semelhantes, e às vezes só trocar experiências. Há pessoas que gerem melhor e até podem oferecer algumas estratégias que possam funcionar. Em geral, também acho que é muito importante para a gestão de qualquer emoção mais difícil, e aqui, enquanto terapeuta ocupacional, acabo por estar um bocadinho mais sensível a essa parte, que é a questão da rotina e do tentar atingir o equilíbrio na rotina, que nem sempre é fácil. Nem sempre vamos estar a todo momento em equilíbrio, mas nós na terapia ocupacional normalmente dividimos a rotina e as ocupações em descanso, trabalho e lazer. Sendo que o trabalho implica as coisas mais produtivas, pode ser o trabalho, ou no caso, por exemplo, de jovens, mais o estudo, o lazer, coisas que fazemos por diversão, e o descanso, acho que não envolve só o sono, mas também termos tempo para fazermos coisas um bocadinho mais tranquilas. E tentar que haja um equilíbrio entre esses três também nos vai ajudar muito, não só que as emoções não estejam tão descontroladas, tão intensas, mas também nos dá maiores ferramentas para depois conseguir geri-las. Por exemplo, eu falo muito disto com os utentes com quem trabalho no hospital. Só uma boa noite de sono, não é? O sono ou a falta dele tem um impacto gigante na nossa gestão de problemas, de frustrações, de ansiedade. E às vezes, quando somos jovens, como por norma temos muita energia, vamos à escola, depois gostamos de ir sair com os amigos, depois também fazemos desporto, ou estamos nos escoteiros e temos 1001 coisas, e depois o tempo para descansar, que muitas vezes naquela fase não sentimos tanto essa necessidade, acaba por ficar em segundo plano, e muitas vezes os jovens não dormem as horas necessárias, não têm o descanso necessário, e só isso também já pode fazer uma diferença enorme. E a última que eu falaria, também um bocadinho relacionado à rotina, tem a ver com, e novamente puxando um bocadinho para a minha área, a prática de ocupações que nos são significativas. Portanto, não só ter uma rotina equilibrada e ativa, mas também ocupações que nos deem verdadeiramente prazer, que nos façam sentir bem, capazes, competentes de fazer as coisas, porque nunca em todas as áreas nos vamos sentir 100% satisfeitos ou 100% competentes, especialmente na escola, como temos um currículo muito diverso. Há sempre disciplinas que efetivamente serão sempre mais difíceis para nós ou para outros, e portanto também é importante estarmos expostos a essa sensação de eu consigo, eu sou capaz, eu sou bom nisto, para de certa forma equilibrar se calhar outras áreas da vida em que sentimos mais dificuldade e um bocadinho mais impotentes. Exatamente, é isso mesmo. Também precisamos de experienciar o sucesso. Exatamente, não é? É isso mesmo. E na realidade há algumas fases durante
a adolescência e jovens adultos, em que na realidade os jovens estão sujeitos aqui a algum stress, inclusivamente, não é? Nós tivemos agora, e ainda estamos a passar, não é? Pela fase dos exames nacionais, e tivemos até há pouco tempo a falar sobre isso. E nos workshops que fomos aqui desenvolvendo aqui nas escolas, há jovens que de facto verbalizam muito esta dificuldade, precisamente naquilo que tu falavas, em conseguirem conciliar aqui o descanso e o lazer que eles sentem e que os adultos lhes dizem, olha, que é muito importante, mas depois com todas aquelas exigências, não é? Isto de facto exige aqui algum equilíbrio, não é? Essa questão que falavas também a nível do falar com alguém, de facto é fundamental, não só para a validação, não é? Mas também porque efetivamente, mesmo sendo alguém da nossa idade que nos valide, pode nos ajudar, mas caso também sintamos, não é? Em qualquer altura da nossa vida que não estamos a conseguir gerir, podemos também pedir ajuda ou falar com alguém, não tem que ser assim um grande pedido de ajuda formal, mas às vezes lá está um professor, olha, pegando até em questões assim mais da área da saúde, às vezes até um médico de família, que é quem está mais próximo, não é? Sem dúvida. E muitas das vezes chegam aqui jovens ao nosso gabinete que nunca falaram com ninguém, nunca pediram. Então já falaste a alguém sobre isso? Não, então e com o médico de família? Também não. Com o professor? Também não. E de facto são estes constrangimentos aqui um bocadinho associados, não é? Aqui relativamente aqui a estas questões aqui também da comunicação, o que é que talvez também pudesse ser importante nós aqui relevarmos? Como muitas das vezes os jovens têm alguma dificuldade em como comunicar, às vezes eles até identificam as suas emoções, identificam o que é que para eles é desconfortável, identificam ali alguns limites que precisam de impor, mas às vezes também não sabem como os comunicar e às vezes até, por exemplo, em situações que eles frequentemente nos trazem aqui ao Gabinete Oriente, muitas das vezes conflitos com os pais, por exemplo, portanto com o adulto, não é? Com o professor. E estas competências comunicacionais também são um bocadinho de inteligência emocional, não é? Sim. A assertividade, como saber defender aqui os meus direitos sem ofender, não é? Ali os direitos do outro, estas pequeninas estratégias de dizer, tu tens de fazer antes assim, ou de outra forma, se calhar dizer eu preciso, ou para mim é mais importante que possamos resolver ou fazer as coisas desta forma. Portanto, é sempre importante nós relevarmos aqui estas questões da comunicação e destas competências que podem ser sempre desenvolvidas. Lá está, as questões aqui da adaptação, como tu também falavas ao início, não é? Esta capacidade de nós nos adaptarmos aqui a diferentes situações e a questão da empatia, não é? Quando nós consciencializamos aqui a nossa... e nos pomos ali às vezes um bocadinho no lugar do outro, não é? Sim, mudamos aqui um bocadinho a perspectiva. E às vezes até pode ser um desafio, não é? Porque por vezes é difícil empatizar quando não estamos a compreender de onde é que vem aquela reação, de onde é que vem aquela emoção, e daí voltando à comunicação, através da comunicação é que também é mais fácil, não é? Assim, mais fácil de empatizar com alguém quando percebemos de onde é que aquilo vem, o que é que está por trás daquilo. E às vezes, se for difícil, se não conseguimos identificar, é mesmo dar o espaço para haver esta conversa
E depois percebemos, ok, foi por isso que reagiste daquela forma que eu não estava à espera, e depois aí acaba por desbloquear alguma tensão e as coisas vão surgindo de forma mais fluida. Exato. E resolvem-se, não é? Exatamente. E resolvem-se. Olha, entretanto, onde é que os jovens poderão encontrar aqui mais alguma informação aqui sobre estas questões? Eu lembro-me aqui de alguns livros, uns até estão disponíveis online e até em formato de e-book. Os nossos jovens não gostam muito de ler, ou alguns não gostam muito de ler. Há alguns podcasts também aqui de autores sobre este tema, alguns até interessantes. Que outras formas é que tu pensas que os jovens poderão aceder? Acho que também uma forma importante de aceder a mais informação sobre isto são também estas pessoas de referência que muitas vezes têm estes recursos, os professores, os profissionais de saúde, respostas como esta do Gabinete Oriented. Portanto, também perceber que recursos é que temos à nossa volta, e por norma os profissionais de saúde também, alguns mais da área, outros não, mas saberão sempre também indicar aqui alguns recursos. Mas sim, hoje em dia, especialmente assim numa era mais digital, há imensa informação disponível online, desde livros grátis, até vídeos que explicam as coisas de uma forma mais interessante e mais fácil de compreender para quem não é assim tão fã da leitura. Portanto, já é possível encontrar muita coisa, sim. É isso mesmo, não há desculpa, não é? É isso mesmo, basta ir procurar. Olha, então muitas das vezes aqui estas questões da inteligência emocional às vezes também se relacionam aqui um bocadinho com esta... porque isto aqui esta questão às vezes é um bocadinho aqui um paradoxo, não é? Porque nós criamos aquela crença, não é? Até muito disseminada assim a nível popular, não é? De que ou somos racionais ou somos emocionais. Não é? Exatamente. E até temos aquelas expressões do agir de cabeça quente, mas na realidade nós podemos encontrar aqui um equilíbrio, não é? Porque estamos a dizer que é inteligente e que é emocional, não é? Exatamente. Portanto, não são opostos. Não são opostos, não é? Então, como é que os jovens poderão encontrar aqui, então, um equilíbrio aqui entre as emoções e a tomada de decisão? O que é que sugere-se aqui para Acho os que realmente jovens? pode ser assim um desafio. Realmente há pessoas que se identificam mais como emocionais ou racionais, porque sentem que a sua vida e as suas decisões são mais guiadas quase por um lado ou pelo outro. Mas na verdade eles não são opostos nem inimigos, são complementares, e não podemos ser sempre racionais, nem como podemos ser sempre guiados somente pelas emoções. O equilíbrio às vezes é difícil e também é preciso aceitar que é perfeitamente normal que em alturas algumas decisões vão ser muito mais racionais, outras mais emocionais. Acho que acima de tudo novamente passa aqui porque também conseguir identificar as emoções que estão associadas à situação, à decisão que temos que tomar, e também aceitar que não tem mal nenhum as decisões terem, não é, quase atreladas a si também alguma carga emocional, porque é inevitável. E muitas vezes quando pensamos tomar a decisão, quase que tentamos pôr de lado as emoções, como se elas só fossem confundir, dificultar a decisão. Mas as emoções também nos transmitem mensagens, são formas de quase o nosso corpo, da nossa mente se comunicar connosco, e portanto se estamos a sentir algumas emoções, aquilo pode ser algum sinal que o nosso corpo, que a nossa mente nos está a dar, e portanto também devemos dar ouvido às emoções. Às vezes é difícil realmente atingir esse equilíbrio. Eu diria que é preciso tentar pôr os dois na balança ao mesmo nível. Ter em conta todos os fatores que são mais racionais, que nós sabemos, o que é que pode acontecer, experiências passadas, o que é que já me aconselharam, o que é que será mais prudente, mas também ao mesmo tempo tentar não nos desligar da parte emocional,
porque uma decisão tomada de uma forma puramente racional, depois quando as consequências dessa decisão são vividas, e quando as emoções de certa forma estavam desconectadas nesse momento de decisão, depois pode haver ali algum tipo de colisão. Se calhar sei que foi a decisão mais até inteligente, mais acertada, mas se calhar não era isto que eu queria, se calhar não era isto que eu gostava. E portanto, não sei dar uma resposta certa, porque é um processo complexo, mas acho que acima de tudo tentar não demonizar as nossas emoções. Elas também são úteis, existem por uma razão. Algumas são mais agradáveis de experienciar, outras nem tanto, mas todas elas têm o seu papel. E portanto nós não somos robôs, não somos máquinas, e portanto as emoções farão sempre parte do processo de tomada de decisão, e portanto só aceitar isso acho que já facilita o processo em si. Exatamente, e querem-nos sempre dizer qualquer coisa, não é? É isso mesmo. Exatamente. O que é que esta emoção me quer aqui dizer, não é? A nível aqui dos desafios aqui da vida diária, que vantagens é que nós podemos aqui enumerar? Nós já falámos aqui, só aqui para em jeito aqui de finalização, já falámos aqui de algumas vantagens de trabalharmos aqui esta inteligência emocional e o que é que isto nos pode trazer aqui de mais positivo para a nossa vida, não é? Até quando falaste aqui das soft skills, não é? O que é que... Porquê, não é? Se eu sou muito bom tecnicamente, porque é que preciso desenvolver aqui outras competências, não é? E então nós, lá está, as questões do maior sucesso, existem aqui também, tenho-me lembrado aqui nesta, não só aqui da gestão de conflitos e dos relacionamentos interpessoais na nossa vida, na vida dos jovens, não só académica, mas também nos primeiros empregos, não é? Sim, sem dúvida. Que às vezes eles acabam por nos relatar que é assim um bocadinho desafiante. Aquelas estratégias que nós, entretanto, vamos encontrando e vamos mobilizando para executar tarefas sob pressão, várias tarefas simultaneamente. A questão da resistência à frustração, que é muito transversal, não é? Por exemplo, eu tenho má nota num teste, mas tenho de continuar a estudar para aquela disciplina. Exato. Quando começo a trabalhar, há alguma tarefa que não me corre bem, mas eu tenho de continuar a trabalhar, portanto tenho que... Portanto, tudo isto são competências muito importantes aqui para a nossa vida e ao longo de toda a nossa vida. Não é? Sim, sem dúvida, e em vários contextos. Muitas vezes o contexto profissional é, às vezes, onde isso se torna mais óbvio, porque as exigências são outras, mas mesmo em contexto familiar, relacional, esta capacidade de comunicar, entender o outro, fazer-me entender também, e vê-se com uma comunicação mais fluida em qualquer contexto, família, trabalho, amigos, relações amorosas, facilita muito o funcionamento, a comunicação, a relação, e muitas vezes, agora indo mais para a parte da terapia familiar, onde eu tenho estado a estudar mais ultimamente, às vezes só o dizer ou fazer entender uma necessidade, a própria emoção, a frustração, é meio caminho andado para depois as coisas se resolverem. Portanto, acho que sim, que é a inteligência emocional e estas capacidades todas que falámos são mesmo muito transversais e muito versáteis. E fundamentais aqui para o nosso bem-estar, não é? Bem-estar psicológico, não é? Sim, acima de tudo. Olha, e antes aqui de terminarmos, que mensagens é que tu gostarias de passar aqui aos jovens sobre este tema? O que é que pensas, assim, fazendo assim um resumo? Eu acho que, especialmente focando aqui mais nos jovens, acho que a juventude é uma fase de muitas experiências novas, de muita aprendizagem, de muitos desafios também, que isso tudo acarreta. Acho que não devemos ter medo, receio ou vergonha de vivenciar as nossas emoções, porque especialmente quando somos expostos a novos desafios, a novos contextos,
novas emoções, novos sentimentos vão surgir, coisas que nunca experienciámos antes, e muitas vezes, especialmente focando aqui mais na parte da adolescência, o adolescente é muito retratado como muito dramático, é tudo muito intenso, é tudo muito quase teatral, mas na verdade faz parte. É uma altura em que ainda não temos todas as competências para gerir essas emoções, mas que independentemente disso as emoções vão vir e vão aparecer e vão surgir, e portanto eu diria que é importante os jovens aceitarem as emoções, porque elas têm sempre algo de útil para nos dizer, para nos comunicar. Ser emocional não é necessariamente pior do que ser racional, se quisermos ver as coisas assim nestes dois polos. E em geral as emoções são um bocadinho como o tempero na comida. Nós não queremos demasiado sal, nem demasiado pimenta, também não queremos que fique sem sabor, e portanto, como eu disse antes, algumas serão obviamente mais agradáveis de experienciar do que outras, mas todas são importantes e todas fazem parte da experiência e da vivência humana. Portanto, acima de tudo, aceitar as emoções quando elas aparecerem. Ok, muito obrigada, Bernardo. Obrigado. O nosso tempo então chegou ao fim e assim terminamos este episódio do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigada, Bernardo, por teres estado connosco. Gostaríamos de acrescentar que os jovens do nosso concelho que pretendam entrar em contacto connosco poderão ligar para o número 219-320-480 ou enviar um e-mail para orienta-te@cm-odivelas.pt. E a todos os que nos ouviram e que nos viram, muito obrigada por terem estado desse lado. Obrigado.